os barcos chineses em comparação aos portugueses da época, tá? Eu vou dizer para vocês que 500 anos antes, a China já fazia o que Portugal vai fazer 500 anos depois. Já é que estava o estado da arte, não era na Europa, era no Extremo Oriente, que dava de laço, assim, ó, é incomparável, assim, sabe? É como se a China lá estivesse no 5G e a gente estivesse aqui ainda no sinal analógico. Era mais ou menos essa proporção. Vamos começar por Colombo. Você falou de Colombo? Deixa eu te dizer uma coisa, Sérgio. Colombo não era nada. O que foi Colombo, cara? Da Espanha até as Bahamas, que foi onde ele chegou. Quantos dias Colombo levou, cara? Pra ir da Espanha até as Bahamas. Quanto? Não faço ideia. 37 dias. 30, um mesinho. Um mesinho. 6.000 quilômetros. Virtualmente em linha reta. Porque se você olhar no mapa é linha reta. É claro que pode ter havido desvios, né? É óbvio. Mas a gente tá falando de uma linha reta, cara. Uma caravela, a gente tem que lembrar que uma caravela, ela podia navegar contra o vento. E aí a gente tem uma outra tecnologia desenvolvida por Portugal. Quando a gente fala de caravelas, cara, a gente aprende caravela é um barquinho, né? É um barquinho português. Então, tudo bem. É massa, massa. O desenvolvimento da caravela vai ter esse acréscimo de tecnologia de navegar contra o vento. Mas sabe que também tem um orientalismo aí escondido? Os barcos chineses da mesma época eram, olha, assim, incomparavelmente superiores em tamanho e tecnologia. Mas por que a gente ouve falar da caravela? Porque a gente foi colonizado por Portugal. A gente não foi colonizado por chinês. Né? Aliás, todo o Oriente era muito mais rico que a Europa. É uma outra coisa que eu tenho batido aqui para a galera perder um pouco desse eurocentrismo. A Europa era miserável economicamente. Era miserável culturalmente, em termos de diversidade cultural, de riqueza, de conhecimento, de ciência. O mundo árabe era muito mais rico, o Extremo Oriente era muito mais rico. Mas por que essas coisas não circulam entre nós? Porque diferente da história das navegações, que o Thiago aí tá mentindo que a gente não aprende na escola, e a gente aprende, o que a gente não aprende na escola, e eu há pouco tempo aqui justifiquei por quê, é a história da China, da riqueza do Extremo Oriente. Por quê? Porque esses povos não vieram aqui colonizar a gente. Tá? E o Colombo era um corsário, gente. Você sabe o que era um corsário? Corsário é um pirata. É um pirata, tá? Que tem um navio e vive de roubar outros navios, de roubar outras pessoas, de fazer pilhagem. O pirata não é exatamente um corsário, porque o corsário, ele tem uma bandeira, ele está a serviço de uma coroa que o contrata como uma espécie de mercenário. Isso foi o Colombo. O Colombo foi um cara contratado para essa empreitada. Tá? Então, havia um interesse, porque já se sabia das terras, então já circulava isso enquanto rumor, enquanto alguma coisa que se falava, mas havia aquele debate forçado pela Igreja Católica terraplanista, diante de centenas de evidências em contrário. Aliás, os gregos já sabiam que a Terra não era plana, né? Sei lá, 1000 anos antes. E a coroa espanhola, para não se comprometer diretamente com o seu padroado, com a sua aliança com a Igreja Católica, vai contratar um corsário para fazer essa empreitada. Veja, a gente não pode tratar essa questão pelo lado do heroísmo, gente. Com esse tipo de avaliação moral. Isso é anticientífico. Sacane? Isso é anticientífico. Você é um cara que diz que gosta de defender a ciência. Isso é anticientífico. Sabe? Justificar a existência de valores por trás dessas empreitadas, isso é anticientífico. Isso não é história. Entende? Eles vieram aqui para desbravar. Porque eles vieram aqui em busca de um sonho. Não, cara. O cara foi contratado para executar uma empreitada, um serviço. Que, inclusive, depois, a própria coroa espanhola ainda deu um golpe no Colombo. Porque o acerto é que ele ficaria com o que encontrasse. Né? Mas depois que eles viram a dimensão da porra toda, disseram, não, peraí, não dá, né? Não dá. Inclusive, acharam um jeito de criminalizar o cara foi parar numa cadeia lá. Tá? Os portugueses entraram lá no barquinho, vieram navegando, acharam o Brasil, cara. É isso. Isso é o que representou as grandes navegações. Só que a tecnologia que foi desenvolvida... Achar o Brasil é ótimo, né, cara? Isso é outra coisa que eu já expliquei 1 milhão de vezes. Gente, Portugal cria a narrativa do descobrimento a fim de justificar
a posse. E eu explico isso para as crianças da seguinte maneira. Todo mundo já ouviu falar naquele ditado que é o seguinte: achado não é roubado. Se Portugal constrói a história do Brasil, né, da chegada deles do Brasil, como uma conquista, há um pressuposto aí. Qual é o pressuposto? Portugal toma o Brasil dos povos que aqui habitavam. Ou seja, legitimamente, isso aqui era uma terra ocupada por povos indígenas e que Portugal chegou aqui e tomou, conquistou. Se Portugal, ao invés de falar em conquista, ele fala em descobrimento, o que está subentendido? Que isso aqui era uma terra devoluta que Portugal achou e que, portanto, tem legitimidade para ocupar. A narrativa do descobrimento é a narrativa do colonizador. Há décadas que essa tese é rechaçada na academia de história. Nenhum profissional atualizado da história, profissional sério, se refere a descobrimento. Tá? Essa é a narrativa do colonizador. A gente usa a expressão conquista da América, conquista do Brasil. Não se fala em descobrimento, sei lá, há 40 anos na academia de história. Para não errar aqui, 30 anos, vai. Eu me formei em 2006 e já era mais de década que não se utilizava descobrimento. Porque descobrimento é a narrativa do colonizador, a fim de justificar a posse da terra. Então vamos entender de uma vez por todas: conquista e não descobrimento. Primeiro, porque não se descobriu nada. Já se tinha ideia das terras, dos povos, faltava apenas estabelecer melhor a rota e a dimensão do que se tinha aqui e como que viviam os povos daqui. E segundo, foi uma conquista porque isso aqui tinha dono. Tinha dono. Eles vieram e por causa da sua tecnologia, como pólvora, como metais, espadas, cavalos, eles dominam os indígenas à força e roubam as terras dos indígenas. E aí eu fiz essa brincadeira contigo em relação às naves espaciais e tal. Você imagina navegar contra o vento? Não, isso aí pra mim isso aí é óbvio, cara. Os caras estavam no estado da arte da tecnologia. Exatamente. Era o estado da arte. Não, Sejão, não, Sejão. Eu vou procurar aqui para botar na edição. Os barcos chineses em comparação aos portugueses da época. Tá? Eu vou dizer para vocês que 500 anos antes, a China já fazia o que Portugal vai fazer 500 anos depois. Então, se alguém estava no estado da arte da coisa toda, era no Oriente, Sejão. Por favor, Sejão. Arte da época, é isso mesmo. Eles eram os caras que estavam... Era a vanguarda, né? Então, era a vanguarda. Eu ouso dizer que é igual a gente já teve Estados Unidos e União Soviética, hoje Estados Unidos e China, na época era Portugal e Espanha, ou Inglaterra também, né, que tinha uma navegação muito forte. Quem dominava aquilo ali, eles é que dominavam. Depois, a Inglaterra ela vai se constituir um pouquinho depois. No início, a primazia era ibérica, um pouquinho depois. Mas você está errando, Sérgio, está errando. Onde é que estava o estado da arte? Não era na Europa, era no Extremo Oriente, que dava de laço, assim, ó, é incomparável, assim, sabe? É como se a China lá estivesse no 5G e a gente estivesse aqui ainda no sinal analógico. Era mais ou menos essa proporção. Você não tem como, isso aí é mesmo. É um fato, né? Consolidado. Só que a gente não aprende. É um fato consolidado, é isso. Aí depois eu chamo o cara de falsificador, os caras ficam bravos comigo. A inveja do cara, eu não tenho inveja nenhuma do cara. Eu sei muito bem de onde é que saem os números dele. Se eu tivesse aqui repetindo, desde 2016, que nem eu estou aqui, o discurso da extrema-direita, eu ia ter 2 milhões de seguidores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Saca? Porque é assim que as coisas funcionam. Nas riquezas dos detalhes, né? E é por isso uma época tão interessante, né, cara? Cara, você imagina, né? É por isso que, assim, o próprio nome, ó, a Grande Era dos Descobrimentos. De novo, se politiza esse termo, a Grande Era dos Descobrimentos. Esse termo, descobrimentos, por si só, é um termo político que despreza a realidade dos indígenas no Brasil.
Como isso, cara? Descobrimento para os europeus, cara. Então, assim, quem escreveu aquilo ali foram os europeus. E quando os índios encontraram os europeus pela primeira vez, não foi... Um lapso aí dele, né? Quem escreve isso são os europeus. É isso, Thiago, é isso. É aquilo que eu acabei de dizer. Essa foi a narrativa escolhida porque politicamente era mais interessante. E aí você, brasileiro, né, que se propõe a ser um divulgador da história aqui no Brasil, o que você faz? Você pega a versão da história do europeu e ainda desatualizada. Porque mesmo na Europa hoje, essa discussão já não é mais feita. Já não é mais feita. Porque a expressão descobrimento, ela tem uma função política, quer você queira ou não. Você acabou de admitir que isso é a versão do europeu. Isso é a versão dos vencedores. Se você tivesse um pouquinho de conhecimento sobre metodologia, sobre teoria da história, você ia entender os problemas de assumir a narrativa dos vencedores. Saca? Isso, gente, assim, por isso que eu digo que esse cara não pode ser classificado como um historiador sério. Isso, na melhor das hipóteses, querendo ser gentil com o Thiago Braga, isso é positivismo. Gente, o positivismo já foi rechaçado, sabe, há décadas na história. Há décadas. Tá? Assim, você não consegue construir linha, tá, historiográfica nenhuma baseada nessa versão positivista da história. Isso, para os historiadores, para os profissionais da história, é anticientífico. Entende? É pegar a história dos vencedores. E a história dos vencedores, ela não pode ser tratada como ciência por causa, não de ser parcial, porque toda história vai ser parcial, mas pelo fato dela distorcer propositalmente os acontecimentos históricos a fim de justificar a narrativa do vencedor. Vocês conseguem entender isso? Não dá.